Frederico, hoje como é possível no mercado B2B desenvolver e convencer com uma boa estratégia de preços frente aos compradores cada vez mais treinados e que abrem efetivos e verdadeiros leilões na hora de fechar um bom negócio? Rogério, essa é a realidade hoje, né? E é incrível porque há poucos anos atrás, se a gente for ver, a área de compras nem era tratada como tão estratégica como é tratada hoje. Então, se bobear em algumas empresas, as melhores cabeças estão indo para a área de compras porque a empresa vê a oportunidade de captura de uma economia rápida, né? Se você botar processos e técnicas de negociação e de compras que são inquestionáveis, né? A questão é, você como o fornecedor ou como vendedor nesse caso, a primeira lição que eu tenho é esteja preparado, conheça os seus produtos, conheça o seu cliente, monte a estratégia. É muito comum, às vezes, você conversa com a equipe comercial e fala assim, tá, qual é seu preço target para conta A? Ou seja, o mínimo, não sei, né? Então, a questão é, tá, eu conheço o perfil de compra do meu cliente, por exemplo, eu tenho ferramentas para demonstrar o valor que eu vou trazer para a empresa usando o meu produto, os meus diferenciais, quanto isso resulta em benefício para ele ao final das contas. Então, essa preparação tem que ser muito bem feita. E agora, a preparação de valor, quanto isso vai gerar para o cliente, porque o ponto aqui é o seguinte, imagina que eu tenha, sei lá, desenvolvido um dispositivo para melhorar fluxo de uma fábrica, por exemplo. Vamos supor que o produto seja esse, já que a gente está falando do mercado B2B, acho que é um exemplo válido. Eu desenvolvi um negócio que vai melhorar o seu fluxo de produção aqui. Ok. Quanto vale isso? Né? Quanto vale isso? Como é que eu meço isso? Eu vou medir isso? Qual é a produtividade adicional que eu estou dando para esse meu cliente aqui? Então eu tenho que saber exatamente qual é a vazão que ele tem, ou qual é o nível de produção que ele tem, para saber que impacto eu estou gerando para ele. Supondo que isso dê um impacto de 20% de ganho de produtividade para ele na linha de produção. Tá, a conta que eu vou fazer não é esses 20% de produtividade, é 20% a mais de produto, isso gerando a venda que você vai fazer, quanto de riqueza eu estou gerando para você no final das contas. E é em cima desse montante de riqueza que eu estou gerando a mais para ele, que ele vai ter 20% a mais de produção para vender, é que eu preciso me basear a minha precificação. Não é quanto custou o meu dispositivo, não é também quanto aumentou a produtividade dele. Porque a produtividade dele gera um benefício, que ele vai poder vender 20% a mais de produção lá na frente. E isso é que eu estou gerando para você. E é aí que a gente vai discutir o valor que eu estou gerando para você. Isso é valor financeiro. Então eu tenho que criar ferramentas para demonstrar financeiramente, quantitativamente, quanto eu estou potencialmente gerando de resultado para o seu negócio. Ao usar os meus produtos, os meus diferenciais, as minhas soluções, inovações, seja lá o que for. E aí a equipe preparada com esse tipo de ferramenta, entendendo um pouco da ótica do cliente, né? E aí o que eu entendo por ótica de cliente? Um pouco também o comportamento de compra do cliente. Eu tenho que, como gestor de vendas, entender, bom, meu cliente é puro comprador de preço, então eu tenho que ter uma abordagem com ele. Não, meu cliente é um cliente fiel, né, que estende tapete vermelho para as inovações que eu trago, está disposto a testar, é outra abordagem, né? Outra historinha que eu conto, outra proposta de valor que eu levo para ele. E aí não é só preço, eu acho que aí é um pacote maior, transcende isso um pouco, é pacote de serviço também, né? O que mais eu posso acompanhar a minha oferta de produto e preço, o que mais? Eu acho que essa é uma estratégia muito válida no B2B, né? Eu empacotar certas coisas ou desempacotar, então uma assistência, uma garantia, um atendimento especial, ou seja, criar o valor e aí ser capaz de cobrar esse valor depois. Perfeito. Estratégias como o custo de propriedade do produto um pouco mais ampliada e sofisticada, seria isso? Por aí. Perfeito. Frederico, qual a lógica, na sua opinião, entre o valor percebido e o preço no mercado brasileiro? Porque a primeira opção dos brasileiros, dos gestores das empresas brasileiras, é sempre reduzir o preço, fazendo com que a vantagem competitiva, ou seja, o valor percebido, se perca. Porque é sempre a primeira opção. Bom, reduzir preço é fácil, né? Ninguém precisa ser genial para falar assim, vamos abaixar um pouquinho o preço, ganhar no volume
e pronto, atingimos o top line. Isso tem muito a ver, às vezes, com os incentivos pelos quais os executivos são cobrados. Muitas vezes eu sou cobrado para atingir o top line, né? Vendas, faturamento. E aí, muitas vezes, faz sentido, né? Eu abaixar um preço, porque eu sei que a resposta vem em termos de volume, e eu atingo meu faturamento. Muitas vezes sem nem olhar se a minha margem foi sacrificada. Né? Porque dependendo do nível de margem que eu tenho no produto, se eu fizer uma redução muito agressiva para buscar o meu faturamento, eu provavelmente estou queimando dinheiro, né? Ou lucratividade do acionista, que eu nunca achei que fosse uma boa decisão. Né? Mas, de novo, né? O acionista, nesse caso, teria a culpa porque eu estou exigindo faturamento. Eu acho que tem um pouco a ver com indicadores ou pelo qual as empresas são cobradas. É muito comum a gente ouvir participação de mercado. Né? Então, nas grandes companhias, assim, é quase que um indicador fundamental para bônus ou para avaliação de gestores qual é a sua participação de mercado. A gente tem grandes companhias do Brasil que se desenvolveram em cima disso. A Ambev é um bom exemplo. Né? Eu acho que a Ambev faz um trabalho muito bom de gestão e execução, é reconhecido isso. Mas o mindset é o quê? Volume, puro volume. Foi ao longo de muitos anos, acho que nos últimos anos, né, acho que a cerveja descolou um pouquinho, ou seja, eles conseguiram, né, buscar um pouco mais de rentabilidade, mas durante muitos anos o ponto principal e focal era puro volume e é isso que vai trazer a minha rentabilidade. O que não é uma inverdade, né? Ou seja, se eu tenho economias de escalas tamanhas que eu consigo reduzir meu custo de forma significativa, eu posso manter meu preço e ganhar por aí. Agora, é uma estratégia extremamente difícil de ter sucesso, né? Porque você tem competidores bons no mercado, a Ambev conseguiu ter uma participação significativa, mas em outras categorias é muito difícil você ver uma predominância tamanha. Então aí fica difícil imitar o modelo. Né? Ok, vamos reduzindo o custo, vamos baixar preço ou manter preço e eu ganho no volume, na escala. Em outros segmentos isso é quase virtualmente impossível dado o nível de competitividade que você tem. E aí o caminho é buscar o quê? Diferenciação e captura de valor, porque por preço, se eu abaixo o preço, o outro tem alguma coisa similar, abaixa bem. E eu estou começando a entrar numa guerra de preço, e aí vira um ciclo vicioso, e ninguém sai disso ileso, né? Dói. Para sair de uma guerra de preço, dói. Então, antes de entrar, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa? Né? Perfeito, e aí a gente já entra também na próxima pergunta, que caminha exatamente por aí. Então, como gerente de produtos, o que ele pode fazer, do seu ponto de vista, para despertar a consciência da precificação lucrativa nas equipes de vendas, que são efetivamente cobradas por bater metas e por isso, dada essa pressão, eles acabam cometendo algumas loucuras em descontos. Como o gerente de produtos pode ajudar? Eu acho que aí é muito educação. Né? Eu acho que se equipes comerciais soubessem o estrago que eles fazem, aquele 1% a mais que é dado numa negociação, talvez eles já pensassem duas vezes. Se eles pudessem ter algum tipo de recompensa por salvarem esse 1% numa negociação, talvez fosse ainda mais efetivo, como já é comprovado em estudos, inclusive. Né? Uma das principais alavancas que você tem na área de gestão de preço é o quê? Alinhar a remuneração da equipe comercial com rentabilidade do seu negócio. Pronto. Talvez não precise fazer mais nada. Passa essa mensagem para o campo e provavelmente você já vai ter que colher um bom nível de resultado, uma vez que eles estiverem alinhados com a busca de rentabilidade para trazer resultado para o seu negócio. Então é muito na linha de educação realmente. Né? Educação e alinhamento de incentivos, se possível. É que muitas empresas não têm essa alavanca. Não está aberto para o gerente de produto fazer uma sugestão de plano de remuneração e etc. Em algumas está. Né? Eu acho que o gerente de produto em algumas tem autonomia para pelo menos sugerir algum modelo de bonificação ou premiação extra por rentabilidade, mas eu acho que passa pela equipe se conscientizar do quanto é 1%. E vou além. Né? O Brasil tem uma cultura inflacionária que 5, 6, 7% é a inflação do ano. Então 1% não é nada. Né? Diferente do mercado americano. Eu trabalhei nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos alguns anos da minha vida. Lá não tem indexação. Né? Você tem aumento de salário baseado no seu mérito. Se você não foi um bom empregado esse ano, meu amigo, o ano que vem o seu salário é igual. Se você foi um cara fantástico, muito bom, muito bom, eu te dou 0,5% de aumento. Meio. Fui excelente, ganha 2%. Como a inflação é 2%. Bem-vindo ao mundo, sem indexação. No Brasil a gente está acostumado à indexação, então qualquer coisa que é menos de 7 por ano, que agora a inflação já bateu a meta, já passou, né? É ruim, ou é fácil. Então negociações, a gente está acostumado a fazer projeto, então as empresas trabalham com níveis de desconto altíssimos, tipo 50%, 40% da lista. E aí
Aí não tem um gradiente 1. A equipe comercial, não, é mais 5, é mais 10, é mais 15%. Eu falo, gente, isso é um absurdo, 15%. Né? Não é assim, a gestão é muito... Então, uma das coisas que a gente pode pensar até para ajudar vamos trabalhar no que eu chamo, entre aspas, de sincerização de tabela. O que é uma sincerização de tabela? Vamos trazer a nossa tabela de preço a preços mais factíveis, mais reais e trabalhar com níveis de descontos menores, para que a equipe sinta que não tem essa abertura total, né, de 50%, 30%, agora eu preciso mais 10%, preciso mais... Isso é linguagem normal, não sei se vocês sentem isso aqui, mas no nosso mundo de projetos é muito comum. Os pedidos são nessa magnitude, você fala, esquece, não tem, é absurdo o que vocês estão pedindo, né? Mas precisa conscientizar, precisa mostrar, né? E eu falei, a mágica do 1%, se 1%, como você comentou naquela pesquisa de 2002, com 1.200 empresas mostrou que 1% de preço dava em média 11% de lucro, imagina 15%. E o que acontece? Você educa o mercado. Se toda vez que vem uma demanda dessa você precisa ceder, precisa dar 15% e toda vez consegue-se, então precisa dar um racha nisso. E às vezes para dar o racha nisso é o que eu falei, uma sincerização de tabela. Porque daí muda parâmetros. Você fala, não, agora meu preço está muito mais competitivo, o que eu posso te oferecer é 2%, 3%. E aí a gente trabalha de maneira um pouco mais assertiva, na verdade.